Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja. E eu, Luiz Carlos, juntamente com você, vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre a carta encíclica Veritatis Splendor, o esplendor da verdade, do Papa São João Paulo II. Você que está acompanhando está percebendo que é um documento moral, quer dizer, dos nossos atos, explicando aqui o que é pecado, como nos livrar dele, o que devemos optar. Enfim, tudo isso estamos estudando aqui com o Papa São João Paulo II. Bem, então aí está. O esplendor da verdade, que é Jesus Cristo. Ele que trouxe para nós toda a verdade. A verdade que o homem deve conhecer. Conhecendo a verdade de Cristo, ele vai viver esta vida dignamente, como verdadeiro Filho de Deus, vai estudar, se formar, casar, constituir famílias, ajudar a humanidade. Mas, se ele não observar aí a moral cristã, o que Jesus trouxe, então, fatalmente ele colocará tudo a perder, inclusive sua casa, família e tudo que lhe é submetido. Bem, estamos aqui, querido irmão, querida irmã, no segundo capítulo, que tem como título Não vos conformeis com a mentalidade deste mundo. Esse versículo bíblico é tirado da carta aos Romanos, capítulo 12. Mas nós estamos aqui num subtítulo, que diz a opção fundamental e os comportamentos concretos, que também ele aproveita e coloca aqui um versículo bíblico. Não tomeis, porém, a liberdade como pretexto para servir a carne, como está em Gálatas 5:13. Bem, até o nosso último programa, então, nós estávamos vendo aqui sobre os preceitos positivos dos 10 mandamentos. E continuando aqui, mas os preceitos morais negativos, ou sejam, os que proíbem alguns atos ou comportamentos concretos como intrinsecamente maus, não admitem qualquer legítima exceção. Eles não deixam nenhum espaço moralmente aceitável para a criatividade de qualquer determinação contrária. Uma vez reconhecida em concreto a espécie moral de uma ação proibida por uma regra universal, o único ato moralmente bom é o de obedecer à lei moral e abster-se da ação que ela proíbe. Bem, o que o Papa está querendo dizer aqui para nós? Dizer que é o seguinte, que estes preceitos morais negativos, então como não matarás, não furtarás, não invejarás as coisas dos outros, não cobiçarás as coisas dos outros, né? Não adulterarás. Então, são preceitos morais negativos. Esses preceitos morais negativos, diferentemente dos positivos que nós já vimos no nosso último encontro, eles não aceitam uma discriminação ou não aceitam uma criatividade para dizer assim, eu cometi esse pecado mortal aqui, mas não foi tão forte assim. Então, quer dizer, o pecado mortal ele é intrinsecamente mau. Então, pelo fato de eu roubar, eu roubei. Então, não há meios de eu montar aqui alguma coisa criativa, de dizer, bom, eu roubei, mas foi um roubo assim, que não teve muita importância, foi um roubo pequeno. Olha, o que o Papa está ensinando-nos? Que roubar é roubar. Não importa se foi uma agulha ou se foi R$1 milhão. Não importa. O ato de roubar, quer dizer, claro que nós vamos ver mais para frente que todo pecado requer então plena consciência e um ato deliberado, quer dizer, uma livre escolha. Então, tudo bem. Então, se eu roubei a agulha ou se eu roubei um lápis, eu roubei porque eu entendo que estou roubando, eu sei o que é roubar, e eu roubei porque eu quis. Então, a minha liberdade, né? Então, roubei porque eu quis. Então, não importa se eu roubei um lápis ou R$1 milhão.
importa sim o ato. Por exemplo, cometer um adultério. Ah, mas no meu caso não foi um adultério assim, foi um casinho que eu tive ali de uma vez só e pronto, acabou. Mas você tinha plena consciência de que aquilo é um ato mau, contra a vontade de Deus, mas mesmo assim você entendeu e você quis fazer. Então não importa se foi durante um ano, aquele caso que você teve, 2 anos, 10, ou foi uma vez apenas, mas você cometeu o ato. Então isso que ele está dizendo, que nesses atos morais negativos não existe espaço para você dar desculpas. Você matou alguém. Ah, eu matei, mas foi uma morte assim rápida. Eu não fiz a pessoa sofrer. Olha, não importa se foi rápida, se foi lenta, você matou a pessoa. Então é um pecado mortal, matéria grave. Agora, claro, evidentemente, dependendo de quem você matou, também aí a culpa é maior ainda. Por exemplo, se você matou um estranho, claro que é pecado mortal, claro que se você não se arrepender, não se confessar, vai para o inferno com toda certeza. Toda certeza. Mas se você matou seu pai ou sua mãe, por exemplo, além de ir para o inferno, claro, evidentemente que vai, se não se confessar, se não se arrepender, etc., as suas penas no inferno serão muito maiores ainda. Quer dizer, já mataram uma pessoa já é uma coisa, umas penas horríveis, vamos dizer assim. São penas horríveis do inferno, horríveis. Agora, matar um pai e mãe é mais horrível ainda. Então, sim, mas isso que eu quero que você entenda. Quer dizer, você matou uma pessoa, então, pecado mortal, pena eterna, não tem jeito, pena eterna. Afastamento de Deus total. Não importa quem você matou. Agora, quanto à culpa que vai ser gerada do seu ato cometido, ele pode ser no maior grau, no menor grau de castigos. Aí sim. Aí depende de quem você matou. Aí o seu castigo será o pior dos piores. Se for caso de pai, mãe, irmão, não é? Então é isso que nós temos essa consciência aí. Então o que o Papa está dizendo? Que uma vez reconhecida em concreto, a espécie moral de uma ação proibida por uma regra universal, o único ato moralmente bom é o de obedecer à lei moral e abster-se da ação que ela proíbe. Então, quer dizer, qual que é a nossa saída? Qual que é a sua saída? A minha saída neste caso? Obedecer aos mandamentos. Não posso inventar ou criar uma margem de erro ou de acerto, ou de diminuir ou aumentar o pecado mortal. Pecado mortal é pecado mortal. O que nos resta fazer, como diz o Papa aqui, é obedecer. E ponto final. Claro que eu devo obedecer também aos positivos. Sim, evidente. Mas já estudamos que dentro nos positivos eu posso deixar de fazer um e fazer o outro, claro, dependendo da situação. Claro, evidente. Isso aí nós já vimos. Agora o pecado mortal, o pecado, no caso aqui, negativo, né? Com a sua expressão negativa, quer dizer, não matarás, não furtarás, não cobiçarás as coisas dos outros, não desonrar o nome de Deus, enfim. Esses não tem acerto, não tem como fazer e depois quebrar o galho, né? Não tem jeito, não tem como. Bem, continuando, deve-se acrescentar aqui uma importante consideração pastoral. Pela lógica das posições acima descritas, o homem poderia, em virtude de uma opção fundamental, permanecer fiel a Deus, independentemente da conformidade ou não de algumas das suas escolhas e dos seus atos determinados com as normas ou regras morais específicas. Devido a uma opção originária pela caridade, o homem poderia manter-se moralmente bom, perseverar na graça de Deus, alcançar a própria salvação, mesmo se alguns de seus comportamentos concretos fossem deliberada e gravemente contra os mandamentos de Deus reafirmados pela Igreja. Poderia, né? Veja o verbo que ele está usando aqui. Poderia. Mas não é assim. Não acontece isso, né?
Então, pela lógica das posições acima descritas, o homem poderia, em virtude de uma ação fundamental, permanecer fiel a Deus, independentemente da conformidade ou não de algumas das suas escolhas e de seus atos determinados. Poderia, mas não é. Por exemplo, o que ele quer dizer? Vamos dizer assim, eu, Luiz Carlos, ou você que está me acompanhando aí, nós somos pessoas que procuramos seguir a Deus, a nossa opção fundamental é Deus ou não, né? Se a nossa opção fundamental não é Deus, nem sei o que estamos fazendo aqui, ok? Mas entende-se então que a minha opção fundamental é amar a Deus sobre todas as coisas. Pelo menos eu entendo isso da minha vida. Vamos ver que a sua vida também é assim. Você também escolheu amar a Deus sobre todas as coisas. E nesse nosso amar a Deus sobre todas as coisas, se nós, por exemplo, ou eu e você cometemos um pecado mortal, vamos dizer assim, a nossa opção fundamental continuou sendo por Deus. Vamos entender dessa forma. A minha opção fundamental continuou sendo por Deus. Então, quer dizer, eu poderia cometer o pecado, mas como a minha opção fundamental é Deus, eu continuo na salvação. Entendeu? Isso não está certo. Então, isso que o Papa está falando aqui. Isso não pode acontecer. Poderia se entender assim, mas não pode ser assim. Na verdade, o homem não se perde só pela infidelidade àquela opção fundamental pela qual ele se entregou total e deliberadamente a Deus. Em cada pecado mortal cometido deliberadamente, ele ofende a Deus que deu a lei e torna-se, portanto, culpável perante toda a lei. Mesmo conservando-se na fé, ele perde a graça santificante, a caridade e a bem-aventurança eterna. Quer dizer, então, essas tendências aqui, como ele disse em alguns dias atrás, nossos ensinamentos aqui, que existem alguns teólogos que querem dizer isso daqui. Querem dizer que posso continuar com a minha opção fundamental por Deus, posso continuar no caminho da salvação, mesmo cometendo um pecado. Então, existem teólogos que querem defender essa ideia, isso que ele está falando aqui. Agora está dizendo aqui que, na verdade, o homem não se perde só pela infidelidade àquela opção fundamental pelo qual ele se entregou total e deliberadamente a Deus. Em cada pecado mortal cometido deliberadamente, ele ofende a Deus, que deu a lei e torna-se, portanto, culpável perante toda a lei. Mesmo conservando-se na fé, ele perde a graça santificante. Quer dizer, mesmo eu sendo uma pessoa de fé, uma pessoa de evangelização, que trabalha na evangelização, trabalha nas pastorais da igreja, nos movimentos da igreja, subentende-se que seja uma pessoa que estou procurando fazer o bem, procurando amar a Deus. Então subentende-se que o Luiz Carlos seja assim. Mas se o Luiz Carlos cometer um pecado mortal, não é porque ele é assim que ele vai ter aí uma deixa de Deus, vamos dizer assim. Deus vai me quebrar o galho. Porque o Luiz Carlos faz isso, faz aquilo na igreja, então Deus vai me quebrar o galho e vai me continuar aí, me deixar no caminho da salvação, mesmo cometendo um pecado mortal. Não, ele não vai fazer isso. É isso que o Papa quer que você entenda, que ele não vai fazer isso, que você perdeu a graça santificante. Perdeu a graça santificante. Perdeu a caridade e perdeu a bem-aventurança eterna. A graça da justificação, ensina o Concílio de Trento, uma vez recebida, pode ser perdida, não só pela infidelidade que faz perder a mesma fé, mas também por qualquer outro pecado mortal. Qualquer outro. Graça santificante. O que é a graça santificante? A graça santificante, como o próprio nome diz, é uma graça que recebemos. Bem,
Quando nós recebemos o Espírito Santo, quer seja em sacramentos ou quer seja em efusões diárias, por exemplo, você está em oração. Você está em oração na sua casa, no seu quarto, na sua sala, lá no seu cantinho onde você faz a sua oração. Você está cantando para Deus um louvor, uma música de louvor, uma música de adoração. Você está ali na sua casa fazendo a sua oração. Então, claro que você está num vínculo com Deus. Neste vínculo você recebe inúmeras graças do Espírito Santo. São as efusões diárias que você recebe. Essas efusões diárias vêm ajudar a graça santificante que você já recebeu no batismo. Ora, o que é a graça santificante? A graça santificante, ela se divide em duas partes. A graça habitual e a graça atual. Bem, o que é a graça habitual? Graça habitual é a graça que o Espírito Santo te dá para você viver o seu dia a dia. Tudo que você faz na sua rotina. Você levanta, você reza as suas orações, ou reza seu terço, não sei o que você reza quando você levanta, ou faz o sinal da cruz, e pede a bênção de Deus, a graça de Deus, e vai para o trabalho. E depois você reza mais tarde, não sei. Mas enfim, a graça habitual é a graça que você recebe para viver o dia todo como um verdadeiro filho de Deus ou uma verdadeira filha de Deus. Então essa graça habitual. Para você, em tudo que você for fazer, você ser um homem e uma mulher abençoada, ricamente. Então essa graça habitual, que você pode se revoltar contra ela no seu dia a dia. Você pode ficar com raiva de alguém, você pode se sentir humilhado, responder, falar palavrão. Então mesmo tendo essa graça habitual, você pode se revoltar contra ela. Ao invés de você proferir palavras de louvor a Deus, de carinho, de amor, etc., você xinga os outros, ofende, fala mal. Então, aí você já está perdendo a graça habitual, você está jogando fora a graça habitual. Agora, o que é a graça atual, que também faz parte da graça santificante? É uma graça específica para você fazer alguma coisa nova. Por exemplo, você vai fazer uma prova, um exame, um vestibular. Então, você pede a Deus uma graça específica para aquele momento. Então, ele te envia uma graça atual. Ou, por exemplo, você vai se confessar. Então, o padre vai perdoar os seus pecados em nome de Jesus. Então, você está recebendo ali uma graça atual para aquele momento. Qualquer outro sacramento que você vai participar também são graças atuais. Então, a graça atual é uma graça específica. Por exemplo, o padre te convidou para ser ministro da Eucaristia. Vou dar um exemplo aqui. Então, você recebe, no momento da oração que o padre está fazendo sobre todos os ministros da Eucaristia, então cada um recebe uma graça atual para exercer um ministério específico dentro da igreja. Ok? Então, a graça atual é isso, e a graça habitual é aquela que eu falei há pouco. As duas fazem parte da graça santificante. Então, quando você comete um pecado mortal, você perde a graça santificante. Quer dizer, você perde a presença do Espírito Santo em você. No pecado mortal, você perde a presença do Espírito Santo em você. Você perde a presença você perde todas as graças do Espírito Santo em você. Primeiro ponto. Segundo ponto, o que você perde no pecado mortal? Você perde a caridade. O que é caridade? É o amor. O amor que Deus ama você acima de qualquer coisa e com um amor específico, amor único. Então, o Luiz Carlos, por exemplo, eu sou amado por Deus de uma forma única, do jeito que o Luiz Carlos tem que ser amado. Diferentemente, por exemplo, da minha esposa Edna, ela também é amada por Deus, mas ela é de um modo específico. Porque a Edna precisa do amor de Deus de um jeito diferente do que o Luiz Carlos precisa. E você, por exemplo, você precisa ser amada por Deus de um jeito único, porque você é uma única pessoa que existe. Você é a única pessoa que existe do jeito que você é. Ninguém é igual a você. Então você tem que ser amada por Deus de um jeito único, específico, que só você tem que ser amada assim. Então nós perdemos, no pecado mortal, nós rompemos com esse amor.
Deus continua nos amando? Continua, mas o amor não chega mais em nós. O amor de Deus não entra mais em nós. Não chega. Nós não sentimos mais esse amor, porque nós levantamos uma barreira entre nós e o amor de Deus. Então nós rompemos com a caridade, rompemos com o amor de Deus. Mesmo que nós continuemos a amar a Deus, está rompido. O amor de Deus não chega mais até nós. Terceiro ponto agora. O que nós perdemos? A bem-aventurança eterna. O que é bem-aventurança eterna? É viver para sempre junto de Deus, que nós já temos aqui. Pelo batismo, olha, pelo batismo, nós já somos cidadãos dos céus, somos filhos de Deus e irmãos de Jesus Cristo e templos do Espírito Santo e filhos de Nossa Senhora e etc, etc, etc. Nós já somos tudo isso. Somos cidadãos do céu. Nós já estamos inseridos lá no céu. Embora ainda tenhamos que cumprir um tempo aqui, até a nossa morte, né? Então temos que cumprir esse tempo, mas nós já somos cidadãos dos céus. Então, quer dizer, nós já somos santos. Nós já somos santos. O que é bem-aventurança? É ser santo. Por que Maria é bem-aventurada? Porque ela é santa. Então, na bem-aventurança, nós somos iguais a Nossa Senhora, porque ela é bem-aventurada. Me proclamarão todas as gerações bem-aventurada. Me proclamarão todas as gerações. Então, eu sou um bem-aventurado junto com Nossa Senhora. Você é um bem-aventurado, bem-aventurada junto com Nossa Senhora. Se nós vivermos aqui a santidade. Entende? Então, nós não podemos romper com esse laço da santidade cometendo pecados mortais. Estou rompendo com esse laço. Estou rompendo com essa graça santificante, ou com essa bem-aventurança, ou com o amor de Deus. Estou rompendo com tudo isso. Então veja o que eu perco num único pecado mortal. Seja ele, como eu disse atrás aí agora há pouco, né? Ah, foi um casinho ali, não fiz mais e pronto. Não importa, eu rompi com tudo isso. Ok? Agora, a graça da justificação ensina o Concílio de Trento. Uma vez recebida, pode ser perdida. Não só pela infidelidade que faz perder a mesma fé, mas também por qualquer outro pecado mortal. Qualquer outro pecado mortal. Quer dizer, não amar o próximo. O que é não amar o próximo? É ter ciúmes dele, ter inveja, odiá-lo, não respeitá-lo. Por exemplo, se eu cometi um pecado de adultério, eu não estou respeitando a minha próxima, vamos dizer, a mulher com que eu cometi aí o adultério. Eu não estou respeitando aquela mulher. Se eu não estou respeitando, eu não estou a amando. Ah, mas eu pensei que eu tinha uma amante aí porque eu amo essa amante, ou eu amo aquela pessoa. Sim, entendo isso. Amor é amor, ok? Você ama, tudo bem. Mas o seu amor por aquela pessoa não deve ser aquela paixão que você está sentindo, aquele desejo de estar com aquela pessoa. Isso é um tipo de amor, sim, claro que é, mas é uma paixão. É diferente de quando você ama o outro sem nenhuma intenção. Sem nenhuma intenção, você ama porque ama. Assim como a mãe e o pai amam seus filhos porque são seus filhos. Eles não têm intenção nenhuma não tem por que amar aqueles filhos por outro motivo. Eles amam porque são seus filhos. Não existe motivo aparente. Já num caso, vamos supor, de amante aí, mas porque eu me apaixonei por aquela pessoa, né? Quanta gente fala isso, né? Me apaixonei por aquela pessoa. E é verdade, se apaixonou mesmo. Eu acredito que você tenha se apaixonado e é algo real. É verdadeiro. Mas é uma paixão. É uma paixão que você não deve confundir com o respeito que você tem que ter com aquela pessoa que está acima de suas paixonites. Acima de você desejar aquela pessoa porque é bonita, porque é isso, porque é etc. Não importa. O importa é que você tem que respeitar, aquele respeito seu, o amor àquela pessoa, de não levá-la ao pecado, é muito maior do que a sua paixão que você sente por aquela pessoa, entende? É muito maior.
Então isso não pode ser rompido. Então, claro, ciúmes, inveja, falar mal, fofocas, tudo isso são pecados mortais. Por quê? Porque você não está amando o próximo. Então, se amar o próximo, se não amar o próximo é um pecado mortal, então tudo que me leva a não amar o próximo é pecado mortal. Tá vendo? Tudo que me leva a amar o próximo, a não amar o próximo, é pecado mortal. Então, desejo de ocupar o cargo dele na empresa, e porque é muito querido do chefe, eu tenho ciúmes, eu tenho inveja. Então, tudo isso é pecado mortal. Nós estamos cometendo e não estamos aí cientes disso. Então, é importante você estar ciente de tudo isso, ok? Bem, querido irmão, querida irmã, então chegamos ao final do nosso programa de hoje. Nosso próximo encontro, vamos entrar na definição de pecado mortal e venial. Vamos fazer aqui a nossa oração final, junto com o Papa, a Nossa Senhora. Ó Maria, Mãe de Misericórdia, velai sobre todos para não se desvirtuar a cruz de Cristo, para que o homem não se extravie do caminho do bem, nem perca a consciência do pecado, mas cresça na esperança em Deus, rico de misericórdia. Cumpra livremente as boas obras por ele de antemão preparadas, e toda a sua vida seja assim, para louvor da sua glória. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser.